Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira aí com muitos jogos interessantes, né? Jogos importantes, e a gente vai estar aí analisando 10 jogos nessa rodada, tá galera? Separei aqui 10 jogos para a gente poder analisar juntos, lembrando que cada jogo aí são 2 palpites mais o placar exato, né? O placar exato é apenas simbólico, tá galera? Placar exato não é para você pegar e jogar dinheiro no placar exato. Obviamente, se tiver com uma sobrazinha aí e quiser brincar, show de bola, mas não é 100% garantido de você ter lucro focando só no placar exato, tá? Eu já deixo isso bem claro para vocês, porque o mais importante é o primeiro palpite e logo seguido o segundo, né? Esse daí que são os palpites que eu deixo aqui para vocês. Placar exato apenas para brincar, tá? Como eu falei para vocês, vamos ter 10 jogos aí para analisar juntos nessa rodada de quarta-feira, e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e um bingo para vocês aí pra gente brincar, né? Tentar aí acertar uma odd alta. Lembrando que a gente bateu aí nesses últimos 10 vídeos, a gente bateu acho que 3 bingo, né? Então quem pegou aí conseguiu fazer uma graninha extra, tá? Já vai deixando seu like aqui no vídeo, galera, que é muito importante, tá? Já deixo avisado aí pra vocês, porque quanto mais like esse vídeo tem, o YouTube entrega pra mais pessoas aqui dentro, né, da plataforma. Então deixa seu like aí que vai estar fortalecendo demais o meu trabalho, e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal, fechou? E vamos lá dar uma olhada na grade de jogos, né? Deixa eu só mudar a tela aqui para vocês. E pronto, vamos ver aqui a grade de jogos aí dessa quarta-feira. A gente vai ter aqui Supercopa, né, semifinal aí entre Al-Qadsi e Al-Ahly, né, Supercopa Saudita. Vamos ter Campeonato da África do Sul, né, vamos ter o nosso querido Mamelodi aí jogando fora de casa. Aí vamos ter aqui 2 jogos da Champions, qualificação, né, Bodoglimt, Sturm Graz, Fenerbahçe e Benfica. E vamos ter também aí Copa Sul-Americana, Copa das Ligas, Campeonato Brasileiro, e vamos ter também aí Copa do Nordeste, né, além da Libertadores, né? Libertadores e Sul-Americana aí nessa noite. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é o jogo aqui que começa cedo, né? 9 horas da manhã a gente tem a Supercopa da Arábia Saudita, né? Semifinal aí entre Al-Qadsiya contra o Al-Ahly. Quem passar desse jogo aqui vai enfrentar aí o Al-Nassr, né? Que acabou vencendo o time do Al-Ittihad, tá na final já esperando, né? O confronto aí entre essas duas equipes, né? Ou o Al-Qadsiya ou o Al-Ahly, né? O jogo é na localização neutra, tá? Vai ser lá no Hong Kong Stadium, e a gente vai dar uma olhada nos últimos 5 jogos aqui do Al-Qadsiya, né? 3 empates e 2 derrotas, enquanto o Al-Ahly 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto aí, o Al-Ahly ganhou 3 vezes, a Al-Qadsiya venceu 1 e teve 1 empate, né? Então, assim, querendo ou não, o favoritismo aqui nesse confronto é pro time do Al-Ahly, né? Se a gente for dar uma olhada nas odds, tá pagando 2,60 pro time do Al-Ahly, 2,82 aí pro Al-Qadsiya, né? Na minha opinião, vale a pena a gente pegar uma dupla hipótese a favor do Al-Ahly, tá, galera? Então, nossa primeira opção aqui é a dica fora ou empate, né? No caso aqui, Al-Ahly ou empate. E a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes, que também é bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Al-Ahly. Agora vamos aqui para o Campeonato da África do Sul, né? Vamos ter aqui a Premiership, que é a primeira divisão. Terceira rodada, né? Vamos ter aqui o Magese contra o nosso querido Mamelodi. 2h30 da tarde esse jogo. Vamos olhar aqui na classificação, Mamelodi 1 vitória e 1 empate aí nesse início, 4 pontos até o momento, né? Acabou vencendo na última rodada aí o Amazulu por 2-0, vitória bem tranquila, enquanto o Magese 2 jogos e 2 empates, né? Empatou na estreia, 0-0, aí no último jogo empatou em casa em 1-1, né? Então não venceu ainda, mas também não perdeu. O confronto direto entre essas duas equipes, galera, a gente vai dar uma olhada aqui, são 2 vitórias do Mamelodi e 1 vitória do Magese, lá no finalzinho do ano passado, né? Em novembro de 2024, né? Nos jogos desse ano, que foi no começo em janeiro e no mês 5 aqui, o Mamelodi venceu por 2-1, né, em janeiro, e no mês 5 venceu por 2-0. Então, assim, querendo ou não, vejo favoritismo do Mamelodi mesmo jogando fora de casa, né, pagando uma de 1,36 para fazer uma duplinha interessante, e a gente também tem uma opção aqui do mercado de gols, né, acredito que é jogo bom aí pra gente assistir 2 gols ou mais. Primeira opção que eu deixo para vocês aqui, galera, por segurança, né, pra gente evitar qualquer zebra, a gente vai pegar aqui o mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, fora vence, né, Mamelodi para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 fora, 2-0 pro Mamelodi.
Agora vamos aqui para Champions, né? Liga dos Campeões, qualificação, jogo de ida, a grande final aí, né? Para decidir quem vai para a fase de grupo e quem fica de fora. E vamos ter aqui o Bodo Glimt da Noruega, fazendo seu primeiro jogo em casa, né? O jogo de ida vai jogar em casa, contra o Sturm Graz da Áustria. O jogo promete ser interessante para gols, né, galera? O Bodo Glimt que vem de uma goleada aí no campeonato da Noruega por 5-0 fora de casa contra o Sturm Graz, né? Não perdeu nesses últimos 5 jogos, são 4 vitórias e um empate. E o Sturm Graz, por sua vez, vem de uma vitória também importante fora de casa pelo campeonato da Áustria por 3-1 em cima do Ried, né? São 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto, não apareceu nenhum jogo a princípio, tá, galera? Mas eu particularmente aí tô confiando que o Bodo Glimt em casa vai vencer esse primeiro jogo, né? Se vai conseguir a classificação, aí já é outra história, né? Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? Bodo Glimt para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Bodo Glimt. Agora o próximo jogo aqui da Liga dos Campeões qualificação, grande jogo por sinal, né? Vamos ter aqui o Fenerbahçe da Turquia, jogando em casa, né? Vai jogar na Turquia esse primeiro jogo, contra o Benfica de Portugal. 4 horas da tarde esse jogo. O primeiro jogo aí o Fenerbahçe vai com certeza tentar fazer um bom resultado, né? Para poder conseguir essa classificação. Pela própria Champions aí na semifinal acabou desbancando o Feyenoord, vencendo o último jogo, né? Perdeu lá na Holanda por 2-1, mas jogando em casa meteu 5-2, uma goleada, né? No campeonato da Turquia acabou empatando em 0-0 no último jogo, mas poupou jogadores por conta desse confronto aqui contra o Benfica, né? E o Benfica, por sua vez, vem de 5 vitórias seguidas, né? Vem de uma sequência aí muito boa, né? O famoso on fire. Venceu os 2 jogos contra o Nice aí na semifinal da Champions, e no confronto direto o Benfica venceu 3 vezes, Fenerbahçe venceu 1 e teve um empate, né? Então assim, esse jogo aqui não seria surpresa o Benfica vencer, né? Tá numa fase muito boa, mas a gente pode estar pegando também para sair gol das duas equipes, né? Que é bem provável aí de bater o ambos marcam aqui nesse confronto, além do mercado de gols, né? A primeira opção que eu deixo para vocês é a dica ambos marcam, e a segunda opção a gente pode pegar aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 Benfica, tá? Acredito que o Benfica vai surpreender e vai vencer lá na Turquia. Agora o próximo jogo aqui, agora a gente vai ter os jogos da noite, né? Vamos ter aqui Copa Sul-Americana, oitava de final, Cienciano contra o Bolívar, uma equipe do Peru contra uma equipe da Bolívia, né? Jogo que acontece 7 horas da noite. O primeiro jogo, o Bolívar jogando em casa, abriu um bom resultado, 2-0, mas não tem nada decidido, né? Acreditava que o Bolívar poderia ter feito até um saldo de gol melhor, especialmente que jogando em casa é muito forte, né? Os últimos 5 jogos aí do Cienciano, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Bolívar, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto, o Bolívar venceu 3 vezes e o Cienciano venceu 2, né? Esse jogo aqui, como o Cienciano precisa sair para o jogo em busca do resultado, galera, acredito que logo no primeiro tempo a gente vai assistir um golzinho pelo menos, e no jogo todo acredito que uns 3 gols, ou quem sabe até mais, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Cienciano. Agora vamos aqui para o Campeonato Brasileiro, né? Vamos ter um joguinho aqui isolado aqui, Juventude e Vasco, né? Acredito que é um jogo atrasado, tá? Tenho quase certeza que esse jogo aqui é um jogo atrasado. 7 horas da noite, né? O Juventude vai estar jogando em casa e a gente vai dar uma olhada aqui na classificação, né? O Juventude na zona do rebaixamento, com 15 pontos, né? Realmente é um jogo atrasado, né? Que o Juventude tem 18 jogos, a mesma coisa que o Vasco, né? E o Vasco tá aqui com 19 pontos, né? Depois dessa última goleada, uma goleada histórica, né, contra o Santos lá, acho que foi no Morumbi, se eu não me engano, né, acabou goleando o time do Santos aí por 6-0, né, que goleada, e com isso o Vascão aí acabou saindo da zona do rebaixamento, empurrando Vitória, né, e lembrando que o Vasco aí tem 2 jogos a menos do que o Vitória e 1 jogo a menos do que o Santos, né, então nessa rodada, por exemplo, ele pode passar o Santos, né, basta vencer fora de casa o Juventude, não é tarefa fácil, especialmente que o Juventude em casa é muito chato, né, se a gente for pegar os últimos 5 jogos do Juventude em casa, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Vasco fora de casa, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, galera, a gente vai ver aí que o Juventude venceu 2 vezes, o Vasco venceu 2 e teve 1 empate, né? Então, na minha opinião,
pela essa goleada aí que o Vasco deu recentemente em cima do Santos, eles vão vir motivados para tentar buscar mais uma vitória, né? E o Juventude, por sua vez, aí com o apoio dessa torcida, vai tentar vencer para poder sair da zona do rebaixamento e, consequentemente, jogar o Vasco, né? Deixa eu só confirmar aqui se eu não estou falando besteira, né? Não, no caso ele não joga, né? Porque tá com 15 pontos, né? Acabou empatando aquele jogo contra o Vitória, né? Achei que tinha empatado, mas mesmo assim não conseguiria passar pelo saldo de gol, né? Então ele pelo menos vai respirar um pouco se vencer o Vasco. Mas aqui, galera, a primeira opção que eu acho bem interessante, assim, que é quase certo de bater, especialmente pelo momento aí de cada equipe, é o mais de um gol e meio na partida, tá? A nossa primeira opção aqui é o mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou estar arriscando um empate de 1-1. Talvez um 2-2. Agora vamos aqui para a Copa das Ligas, né? América do Norte e Central. Vamos ter o Inter Miami contra o Tigres. 9 horas da noite esse jogo, né? Válido pelas quartas de final. O Inter Miami aí que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nesses últimos 5 jogos. E o Clube América, o Tigres, né? Que recentemente perdeu para o Clube América, né? O Tigres aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas, né? Acabou perdendo no último jogo aí para o Clube América pelo Campeonato Mexicano e vai tentar aí desbancar aí o time do Inter Miami, né? Mandar o Inter Miami para casa. No confronto direto teve um jogo ano passado, né? Foi em agosto, né, do ano passado, um ano atrás completamente, né? Um ano atrás, um pouquinho até mais, né? Acabou vencendo por 2-1, né? Isso jogando também pela Copa das Ligas, né? Então, talvez vai repetir aí esse placar. Quem sabe, né? Acredito aqui que é um jogo ótimo para ambos marcam, tá? Acredito que o Inter Miami tem possibilidade tranquila de marcar gols e o Tigres aí que tem um confronto direto aí favorável tem chance também de marcar um golzinho. Se vai vencer, aí é outra história. Primeira opção que eu deixo para vocês é a dica ambos marcam e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Inter Miami. Agora vamos aqui para a Copa Libertadores, né? Vamos ter jogo de volta aqui entre Internacional e Flamengo, né? Um confronto brasileiro nessas oitavas aí da Libertadores. 9h30 da noite esse jogo, né? O Internacional vai estar jogando em casa. Recentemente perdeu, né, para o Flamengo, porém colocou um time reserva, né, contra o Flamengo e acabou perdendo aí esse último confronto. E também perdeu, né, o primeiro jogo lá no Maracanã, né? O Flamengo venceu por 1-0, mas o jogo está aberto, né? Essa classificação aí vai ser decidida por detalhes. Como vocês podem ver, o Internacional teve 2 derrotas, né, para o Flamengo na Libertadores no primeiro jogo e perdeu também em casa na última rodada aí do Brasileirão por 3-1, mas como eu falei, o Inter botou aí o time reserva, né? O Flamengo aí vem de uma sequência boa, né? 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos e no confronto direto, 3 vitórias do Flamengo e 2 empates, né? Então assim, é jogo que promete ser equilíbrio total, né? Aqui fica até ruim de dizer quem vai vencer, quem vai perder, quem vai para casa, quem vai continuar. Então assim, é um jogo que a vaga tá aí, né? Tá aí à disposição, não tem nada decidido. E a primeira opção que eu deixo para vocês aqui é a dica casa mais de meio gol, né? Pela necessidade do Inter vencer esse jogo, acredito que vai com tudo aí em busca de vencer, então acredito que marca um golzinho pelo menos, né? Casa mais de meio gol. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Inter. Agora vamos aqui para a Copa Sul-Americana, vamos ter aqui Universidade Católica do Equador contra o Alianza Lima do Peru. 9h30 da noite esse jogo, né? O primeiro jogo, a Alianza jogando em casa venceu por 2-0, abriu uma vantagem bem considerável, né? Pode perder até por um gol de diferença que está classificado. E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Universidade Católica, né? 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, que foi essa derrota, né, para o Alianza. E o Alianza, por sua vez, 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos. Confronto direto apenas esse jogo de ida da Sul-Americana, né, onde o Alianza Lima venceu, mas acredito que agora jogando em casa aí, a Universidade Católica tem chance de vencer. Se vai conseguir a classificação, aí já é outra história, né? A primeira opção que eu deixo para vocês é a dica casa vence, né, a Universidade Católica para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 casa, tá? Acredito que a Universidade Católica vence, porém quem vai passar é o Alianza Lima. E agora o nosso último jogo aqui, Copa do Nordeste, né? A grande semifinal aí entre Bahia, que joga em casa, contra o Ceará.
9h30 da noite esse jogo, né? É jogo único, tá, galera? Não tem essa coisa de jogo de ida e volta, então quem perder aqui tá fora. E a gente vai ver aí o Bahia, né? Que não perdeu nesses últimos 5 jogos, né? 2 vitórias e 3 empates. E o time do Ceará, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Recentemente venceu no Brasileirão o time do Bragantino por 1-0. E a mesma coisa aqui o Bahia, né? Que conseguiu um ótimo resultado contra o Corinthians fora de casa, vencendo por 2-1. No confronto direto, só dá Bahia, né? 4 vitórias do Bahia e 1 empate, né? Então tudo indica aí que o Bahia vai com tudo aí para tentar chegar nessa final da Copa do Nordeste, né? A primeira opção que eu deixo para vocês é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Bahia, talvez um 2-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os nossos palpites para essa rodada de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem e que possam lucrar bastante, que é o mais importante, né? E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui, né, o bilhete da rodada dessa quarta-feira, a gente pegou 3 jogos, focamos aqui no mercado de gols, né, que tá bem interessante aí para essa rodada. O primeiro jogo aqui, Liga dos Campeões qualificação, jogo entre Fenerbahçe e Benfica, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Brasileiro, né, jogo atrasado aí entre Juventude e Vasco, a gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida também. E o terceiro jogo, Libertadores, né, jogo de volta entre Internacional e Flamengo, a gente pegou o Internacional para marcar um gol, independente do resultado final. Aqui a gente teve uma odd, galera, total de 2,42, tá? Uma odd aí bem interessante. Acredito que tem grande chance de bater, né? Pelo menos uns 70, 75%. Lembrando que se você investir R$100, você vai ter um retorno potencial aí de R$242 em média, tá show? Agora eu vou estar deixando para vocês o nosso bingo, e o bingo aí dessa quarta-feira ficou assim, ó. O nosso bingo, a gente pegou 5 jogos. O primeiro jogo aqui, Champions, né, qualificação, Bodo Glimt contra o Sturm Graz. A gente pegou vitória do Bodo Glimt. Segundo jogo, Brasileirão Série A, Juventude e Vasco. A gente pegou Juventude mais meio gol. Internacional e Flamengo pela Libertadores, mais de 1 gol e meio na partida. Copa das Ligas, né? América do Norte e Central, o jogo entre Inter Miami dos Estados Unidos contra o Tigres do México. A gente pegou a opção aqui da Betano, né? Ambos marcam ou mais 2 gols e meio, né? Então, se bater 1-1 é green, se bater 3 gols ou mais é green também, tá? E isso porque às vezes o jogo pode ficar 3-0, então a gente não precisa necessitar aqui, né? Não vai precisar do ambos marcam, né? Se ficar 3-0 também é green porque bateu 3 gols ou mais. Aí o último jogo aqui, Copa do Nordeste, né? Semifinal é entre Bahia e Ceará. A gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. No final, galera, a gente teve uma odd de 6,30, né? Uma odd aí bem interessante, né? Se, por exemplo, você investir R$100, você vai ter um retorno potencial aí de R$630, né? Não recomendo jogar valor alto por se tratar de um bingo, mas vai de cada um aí, de acordo com a sua banca, tá? Se tem uma banca aí acima de 1.000, recomendo jogar aqui uns 10 mais ou menos, 5 a 10 reais, só para brincar, fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar, né? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, e quem puder também compartilha bastante aí o link desse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram, convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira, e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera! Valeu, valeu! Fui!